E nós vamos para Brasília de novo porque o ex-ajudante de obras do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal para explicar omissões e contradições no acordo de delação premiada. Acabou o depoimento desta tarde do Mauro Cid ao próprio ministro Alexandre de Moraes, e quem tem detalhes sobre isso é a Janaína Camelo, que chega novamente agora no 3 em 1 com os detalhes deste depoimento, desta oitiva. Fala pra gente, Janaína. Pois é, Kobayashi, acabou de terminar essa oitiva, foi informado aqui pela assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid continua na sala de audiências, onde aconteceu. Essa oitiva durou mais ou menos 3 horas, praticamente 3 horas, porque começou pontualmente às 2 horas da tarde. E daqui a um pouquinho, então, a gente vai ter uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para saber se essa delação premiada de Mauro Cid vai ser mantida ou não, se vai ser anulada. Então, só lembrando, ele chegou aqui com bastante antecedência, antes de 1h30 da tarde. A gente, inclusive, tem imagens da chegada dele. Ele chegou com um advogado. Durante todo esse depoimento, essa oitiva, ele esteve presente ali ao lado do advogado. Participou também o Procurador-Geral da República, um representante da PGR e também o próprio procurador Paulo Gonet. Paulo Gonet participou, inclusive, por videoconferência. Essa oitiva ela foi conduzida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, o que não é usual, né, Kobayashi? Porque às vezes costuma ser por um juiz auxiliar ali do gabinete do ministro, tanto que alguns especialistas dizem que não houve aí, por conta dele mesmo ter conduzido essa audiência, uma imparcialidade processual, já que ele é vítima também nesse processo. Mas essa oitiva foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, por que houve esse depoimento novamente aqui, a pedido do ministro Moraes? Porque a Polícia Federal pediu ao ministro que ele reavalie essa delação premiada, porque entendeu que o Mauro Cid omitiu informações importantes, sobretudo com relação àquelas mensagens que ele apagou no telefone dele, mensagens que inclusive deram origem as investigações ali que descobriram o plano para assassinar o próprio ministro Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, se essa delação for anulada, Mauro Cid perde os benefícios, tanto que ele está em liberdade hoje, usando tornozeleira eletrônica, porque ele está sendo beneficiado por meio dessa delação premiada, né? Ele chegou a ser preso a última vez que ele descumpriu uma das regras da delação, que foi falar sobre as investigações. Ele foi preso em março, ficou 2 meses preso, e essa delação, esses benefícios dessa delação, também ela se referem à família do próprio Mauro Cid, a esposa dele, no caso da fraude de cartões de vacina, né, da Covid-19. Então, Mauro Cid falou por 3 horas aqui ao ministro Alexandre de Moraes, e a qualquer momento a gente vai ter uma nova informação sobre isso, Kobayashi, e assim que tiver, a gente aciona vocês por aqui. Muito bem, Janaína Camelo trazendo informações. Se encerrou o depoimento, o novo depoimento de Mauro Cid lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, e daqui a pouco talvez a gente tenha informações sobre o que foi dito nesta nova oitiva e qual será a decisão da Justiça. Alan Gani. Pois é, agora vão confrontar, né, exatamente o que ele falou agora, se as explicações dele são justificáveis e razoáveis com aquilo que foi descoberto pelo equipamento israelense que recuperou mensagens apagadas, né, de celulares e do seu laptop. Então, em questões aí, eu acredito, de alguns dias, a gente vai saber se ele vai perder ou não os benefícios da delação premiada, ou seja, se a sua delação premiada vai ser anulada ou não. Mas mesmo anulando a delação premiada, todos os fatos que ele revelou durante a delação ficam mantidos, não são anulados juridicamente. Gustavo Segré, se ele saiu solto, se ele saiu pela porta da frente, provavelmente se manteve a delação premiada, agora reforçada com novas informações. Eu apostaria nisso, e você? Também, e a priori deve dar um respiro para Mauro Cid, que com certeza quando entrou no STF deve ter se perguntado se ia conseguir sair do jeito que entrou, livre, mesmo com tornozeleira, mas não indo para a prisão. Eu imagino que a situação, pelo fato de não saber o que seria perguntado, deveria ter dado algum pouco de preocupação para Mauro Cid sobre seu futuro, pelo menos imediato. Que agora o que manda, aparentemente isso não aconteceu, e as investigações continuam.
Bom, acaba de me confirmar, nossa editora-chefe do programa de hoje, Thaís Brito, que está sim mantida a delação premiada de Mauro Cid. Quero te ouvir, Zé Maria Trindade continua com a delação válida, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Mas eu queria, inclusive, tomar emprestado aqui a sua observação, Kobayashi, de um advogado brilhante aí, conselheiro da ordem e um especialista na área pública, para explicar melhor o que é a delação premiada. Trata-se de um instrumento novo, né, na vida do país. Eu imaginava lá quando... A minha vantagem é que eu vejo os projetos nascer, serem discutidos e tal, e a gente imaginava que isso iria ser aplicado lá na delegacia do bairro, do interior, para ladrão de galinha, que roubou a galinha, se ele denunciasse um grupo maior que estaria comprando a galinha, enfim, seria mais ou menos isso. A delação premiada não passa pelo juiz. A delação premiada é um pacto entre o criminoso, né, o delinquente, e o Ministério Público. E aí o Supremo entendeu que a Polícia Federal poderia fazer a delação. E neste caso aí é um pacto entre o CID e a Polícia Federal. O juiz não entra nisso aí, não entra no mérito. Ele é chamado para dizer se há uma espontaneidade na delação premiada e se tudo está certo. Ele não entra no mérito do debate, nem toma depoimento de se vai ou não vai, mas sim, olha, você está querendo fazer a delação e o Ministério Público quer, o juiz não pode impor nem ao Ministério Público e nem ao investigado uma delação premiada, ele pode homologar. Como o ministro Alexandre homologou a delação, só ele poderia deshomologar. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas é o caso. Então, o ministro Alexandre, na minha impressão, eu digo isso porque em direito hoje as coisas estão muito volúveis e móveis demais. Então, eu vejo que o ministro Alexandre não poderia suspender ou impor uma delação premiada, simplesmente homologar ou não um pedido do caso da Polícia Federal, né? E, por outro lado, também, eu vejo que uma prisão do CID agora é desnecessária. A prisão preventiva, ela é necessária para evitar que o réu ou investigado possa ameaçar testemunhas, possa fugir, ou seja, o não cumprimento da pena, ou interferir no processo. E agora que o inquérito já está pronto, já está entregue, então o CID solto ou o CID preso não faz a menor diferença. Ele pode aguardar a sentença de qualquer maneira, livre, sem a preventiva. Quero te ouvir, Fábio Piperno, você que já havia falado sobre o Mauro Cid, a possibilidade de prisão ou não, lembrando que ele tinha sido preso lá atrás não por nenhum tipo de envolvimento com tentativa de golpe, ele tinha sido preso lá atrás para não atrapalhar as investigações sobre os cartões de vacina falsificados que foram. E agora ele está envolvido nesta outra trama, aquela investigação que mira justamente esta união de tantas pessoas no que a Polícia Federal entende como uma tentativa de golpe de Estado, tendo indiciado mais 37 pessoas. Fábio Piperno. Não, perfeito. É muito do que disse o Zé, porque, veja, o Mauro Cid, eu tenho a impressão que, do ponto de vista material, né, todas as provas, as evidências, os equipamentos que ele utilizava e que a Justiça, que a Polícia Federal, enfim, entendem que são necessários para as investigações, isso já foi levado há bastante tempo. Então, em relação a isso, ele não teria mais o que ocultar. Muito provavelmente, ele foi questionado hoje sobre esses novos arquivos, essas novas evidências, e aí ele teria que confirmar se aquilo é real ou não. Então, eu tenho a impressão que, pelo fato de ele ter saído livre, ter ido embora, ele deva ter confirmado a existência disso e ele, dormindo na sua casa, ele certamente vai acabar tirando o sono de muita gente que foi citado lá, né? Então, pode ter adicionado, né, Piperno? Pois é, Zé. Em relação a essa lista toda, e se ele foi embora, e se o ministro Alexandre Moraes não cogitou cancelar a homologação da delação dele, é porque ele deve ter confirmado a existência daquilo. Olha, ministro, de fato, né, isso aí eu vi, eu sei, é real. E aí, então, deixa a bomba para os demais.
Pode ser que tenhamos uma delação premiada turbinada agora, o Segré. Todas as informações que até aqui temos levam a pensar que Mauro Cid é muito fiel ao Bolsonaro. Mas não sei se essa fidelidade abarca outro tipo de pessoas, lembrando que era uma pessoa muito poderosa, estava do lado do então presidente. E temos que ver também que essa situação na qual, aparentemente, tudo indica, mantém a homologação da delação, possa incluir outras questões. Lembrando que a delação sempre se trata de comprometer pessoas que estão acima e sempre falar sobre tudo o que sabe, se comprometendo pela vez a não continuar nesse delito. No caso do Mauro Cid, não tem como continuar qualquer crime que possa ter cometido meses atrás ou anos atrás, mas com certeza, concordo com o Pipeno, muita gente hoje vai dormir um pouco conturbada. O Alan Gani, o Segré falava sobre a lealdade do Mauro Cid, que é o oficial do Exército, geralmente tem por característica a tal da lealdade ao ex-presidente Bolsonaro, mas imagino que ele seja um pouco mais leal ao seu próprio pai, porque algumas pessoas dizem que a sua delação premiada tem inclusive a ver com o não prosseguimento de uma investigação contra o próprio pai do Mauro Cid, que foi envolvido nas investigações no caso das joias. Então veja bem, ele foi preso com base no caso das vacinas, o pai dele foi envolvido no caso das joias e agora ele delata no caso da tentativa de golpe de Estado. Muitos assuntos, hein, Alan Gani? Pois é, nessas horas aí todo mundo pega o seu colete salva-vidas, né? A gente viu isso durante a Operação Lava Jato. Então, muitos ali que eram companheiros, juravam amizades, todos ali acabaram fazendo as suas delações premiadas, envolveram uns aos outros. O único que se manteve absolutamente fiel e não delatou foi o Zé Dirceu, né? Agora, aí no caso, provavelmente a gente deve ter até outras delações, né? O inquérito aí da Polícia Federal, muito embora já tenha sido fechado, mas indo para o Ministério Público e de acordo com como o Ministério Público vai conduzir, né? Não necessariamente todos os envolvidos vão se tornar réus, mas poderemos ter em outra fase do processo demais delações para elucidar o caso. Quero te ouvir, Zé Maria Trindade, sobre o que falavam os colegas aqui, que talvez hoje algumas pessoas não durmam muito bem diante da possibilidade de um aumento das informações na delação do Mauro Cid. Vamos nos lembrar que foi mantida a delação, mas ele ficou por horas diante do próprio ministro Alexandre de Moraes, com a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, o próprio Paulo Gonet, que é o PGR, Polícia Federal. E aí, Zé? Essa delação do Mauro Cid, ela não foi fácil não, viu? Ela foi muito complicada, muito complexa, houve troca de advogados e depois se fechou a primeira delação premiada. Aí me disseram que havia o fechamento e todos negavam, inclusive o Cid. Eu liguei para ele negou que havia a delação, não tem delação e já estava em andamento. É preciso saber que na primeira fase ela é sigilosa. Ela é sigilosa porque o Ministério Público, no caso é a Polícia Federal, porque o Supremo abriu para a Polícia Federal a possibilidade da delação, quis saber o que ele tinha a oferecer para a delação. Está na lei, a delação premiada não pode ser com base no interesse ou do objetivo do investigado, mas é no interesse do Estado, é o interesse da coletividade, é que se faz a delação premiada. E ele queria uma situação de proteção ao pai. E no final ele conseguiu, não persecução penal ao pai e à família, né? Isolou a família, era a principal reivindicação. Aí depois houve o vazamento de áudios dele, ele falando de que a sentença já estava pronta, áudios dele já sob delação, falando lá, eles não querem saber da verdade, querem saber, só incriminar fulano e fulano e tal. Então houve ali a primeira ameaça e houve uma repactuação. Agora pode ser que haja também uma repactuação. Ele estaria em maus lençóis, porque mesmo sendo crimes diferentes, quando se faz uma delação, pode-se armar um guarda-chuva, né? Eu ficaria, isso é hipotético, eu não sei exatamente qual é o teor dessa delação, que é sigilosa. Ele ficaria, no máximo, tantos anos na cadeia, juntando todos os crimes aí que ele teria praticado, que estaria sob investigação, né? E a delação pode ser esse guarda-chuva. Então, é possível
que, diante do ministro, tenha a Polícia Federal tenha feito uma repactuação, ou seja, aumentado pena, alguma coisa nesse sentido. Do mesmo jeito, não, porque o pedido de fim de pacto foi da Polícia Federal e quando é assim por omissão, que é o caso, está na lei, né? Todas as provas podem ser usadas, inclusive contra ele. Ele apresentou provas contra ele na delação e elas podem ser usadas se o fim da delação for motivada por ele, né? Pelo investigado. E teria sido por omissão. A polícia analisou se foi omissão dolosa, ou seja, intencional de encobrir fatos, ou uma omissão porque achou que não era interessante. Nesse caso aí, claramente era uma omissão para encobrir fatos considerados graves. Então, eu entendo que pode ter acontecido uma repactuação, um aumento da pena, alguma coisa nesse sentido. Pode ser, né, Fábio Piperno? Eu acho que pode ser, Fábio. Pode ser uma série de coisas, porque, inclusive, nesses papéis, nesse plano estapafúrdio aí que foi encontrado, desses arquivos malucos que foram encontrados aí nos celulares dele, de fato, você não tem, por exemplo, a digital como autor dessas manobras, dessas ações, ou então ex-presidente Bolsonaro. Né? Ninguém, veja, tudo que pode ter sido, sim, Piperno. Essa repactuação pode ter passado, sim, por um processo dessa natureza. Exato, Zé, porque assim, então, o que aparece lá não, né, enfim, pelo menos o que foi revelado, não tem lá, por exemplo, algo do tipo, olha, foi o Bolsonaro o autor disso, mas o que a gente viu até agora, Zé, o que foi informado até aqui é que, enfim, há então a conivência ou a participação de todos esses militares que foram presos ontem de manhã, né? E até mesmo a implicação do Braga Neto. Mas aí caberia então ao CID confirmar ou não a participação desses elementos. Então, o que ele pode ter feito, olha, de fato, havia uma ação que contou com a participação deles, mas não com a coautoria do presidente Bolsonaro. Isso é uma hipótese, né? Então, aí ele manteria, de fato, tudo que já foi acordado nessa outra delação, com essa repactuação que o Zé agora mencionou, mas não necessariamente com a implicação do presidente Bolsonaro. A gente vai acompanhar porque, muito provavelmente, em breve, saberemos quais são os detalhes desta manutenção da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi, inclusive, agora indiciado pela Polícia Federal como um dos que teria incentivado a tentativa de golpe de Estado em 2022.